Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês aí que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast e a maior parceira da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vascaíno aposta lá na Betfair, quem não é vascaíno também pode apostar lá. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos e apostar com responsabilidade, tá? Não vai aí se comprometer, isso não é renda extra, é só um entretenimento. Você pode ganhar, mas também pode perder, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço Podcast. Agora vamos pro corte. Teve alguma coisa que você lembrou e gostaria de dividir com a gente aqui? Cara, pra encerrar, eu queria falar de um jogador que você não citou nesse processo todo. Talvez, não sei se você se recorda, mas eu tive a oportunidade de estar ali no dia a dia com o Fred Guarim. Cara, verdade, eu não tinha como não perguntar do Guarim. Obrigado. Esse cara era diferente jogando bola. A força descomunal, como chuta, como entende o jogo. Pena que ele tava um pouco mais acima da média no peso, né? Mas, cara, uma força, uma brutalidade e um cara muito bom, assim, de conversar. Esquecemos de falar do Guarim, mas era um jogador também que... Dá tempo de discurso. Que era um cara diferente, assim, cara. Vou te fazer, então, uma pergunta que eu fiz pro Marco Júnior. Deve ter, Caio, um mês e meio, o GE fez uma matéria em cima de uma entrevista que o Guarim deu na Colômbia. Não sei se você sabe, o Guarim estava internado num centro de reabilitação. O Guarim teve muito problema com álcool, não sei se algum outro tipo de problema com droga, mas com álcool ele teve um problema grande. E, inclusive, no Vasco, no período que você jogava com ele teve essa questão de ir para Colômbia para resolver problema familiar, voltar. E o que chamou a atenção, e o GE fez uma matéria, nessa entrevista que ele deu agora no centro de reabilitação, ele cita que ele tentou suicídio no Vasco. Não sei se você chegou a ler a matéria, não sei se chegou até você. Ele morava não sei se na cobertura ou num prédio alto. Ele morava no Waterways. E ele relata que ele tentou pular da sacada e meio que a tela de proteção que salvou ele, né? Que meio que prendeu ele e jogou ele pra dentro. Vocês tomaram ciência disso na época? Como é que foi acompanhar? Porque o Marco Júnior cita que o Guarim era um cara muito reservado, ele não se abria muito. Como é que foi acompanhar? Vocês tinham ciência do que estava acontecendo, não? Cara, inicialmente eu não tinha ciência do que vinha acontecendo com o Guarim. A gente sentia, algumas vezes, ele meio triste, ele meio cabisbaixo, mas ele não era de se abrir muito, né? Mas eu imaginei que ele pudesse estar passando por um momento difícil quando ele manda uma mensagem para mim, pro Thales, cara, até peguei aqui, em 6 de abril de 2020. Ele, mano, vem aqui em casa. E aí ele, pode? Isso 9h40 da manhã. Aqui. E aí, cara, aí a gente, como assim? Isso num domingo, assim. Eu tava de folga na casa do meu pai, num sítio do meu pai. E a gente, cara, por que ele tá chamando a gente? A gente tinha uma troca, a gente tinha uma certa afinidade, mas 9 horas da manhã você chamar alguém pra tua casa, assim, e tal. E aí eu me lembro que eu falei, cara, mas aconteceu alguma coisa? Ele, mano, só vem pra cá e tal. A gente começou a ficar com medo, né? Eu pego o Thales, boto no carro, falei, cara, vamos lá ver se o Guarim tá passando por alguma coisa. Aí eu me lembro que a gente chega na casa e ele não atende. A gente fica lá, o porteiro liga, ele não atende. A gente sobe, começa a bater na porta, ele não atende. E nesse dia depois ele conversou comigo, assim, os mais perto. Mas vocês conseguiram entrar na casa ou voltaram? Voltamos. Cara, vocês saíram de onde tava, bateu e voltou. Sim. E aí ele chegou e falou, cara, eu tava tentando suicídio. Nesse dia eu precisava de alguém comigo. E, eu tava sozinho e tudo mais. E, cara, vocês chegaram num momento, só que ele falou que naquele momento de adrenalina ele desmaiou. Não se lembra mais de nada. E no outro dia ele acorda, assim, pra treinar. O treino na época foi de tarde. Ele chega lá meio que choroso, assim, troca essa ideia com a gente. Comigo e com o Thales ali mais separadamente, né? E explicou o porquê que ele não atendeu. Mas, de fato, aconteceu essa questão dele do suicídio. Eu não sabia, mas fiquei sabendo no outro dia que foi exatamente nesse dia que ele chamou a gente lá pra casa dele. Caramba, cara. Loucura, né? E o cara que tinha tudo, pô. O Guarim tinha tudo, assim. Jogou Copa do Mundo, jogou na Inter de Milão. Carreiraça. No videogame eu cansei de jogar com o Guarim, cara. Modo carreira, pô. Jogava com o Guarim, o cara passar por isso. Pra gente entender que dinheiro não é tudo, né, Dieguinho? Dinheiro não é tudo. Muita gente fala assim, só sabe o valor real do dinheiro quem tem.
pra muita gente que tem grana, o dinheiro é só um detalhe, né? As pessoas, às vezes, que não têm, correm atrás disso como se aquilo fosse a salvação e mudar. E, de fato, vai mudar a vida dela, mas o dinheiro consigo traz muitas coisas ruins. E um fator interessante é essa história do Guarim. Cara, tinha tudo, uma carreira sólida, uma família, filhos, enfim. E tentou várias vezes se suicidar, inclusive no Vasco, que ele diz que foi o clube onde ele foi mais feliz. Inclusive, ele tatuou a Cruz de Malta no braço. E imagina num clube onde ele tivesse uma dificuldade maior, o que se passava na cabeça, né? A saúde mental de um atleta de alta performance. É um assunto, assim, muito complexo, mas que as pessoas têm que ter ciência disso, cara. Pô, muito Caio, sério. que relato. E quase Muito que a sério. gente não pega essa tua aspa aqui, porque de fato me deu um branco. E eu nem lembrava dessa questão quando quando você falou, tanto que eu te abordei falando do atleta, Guarim, né? Do jogador dentro de campo, cara. Um cara que no dia a dia ali, a forma com que chutava e tal, mas eu tinha até esquecido dessa questão pessoal do Guarim, que é extremamente importante a gente abordar esse assunto, que tem tomado cada vez mais, a gente vê Jean-Pierre ou outros Michael atletas. no Flamengo. Michael, outros atletas. Até eu mesmo. Porque minha questão, eu poderia. Tanto que quando eu parei de jogar futebol, Dieguinho, eu tinha 6 meses de contrato com o Vasco, ainda não tinha vencido. Eu poderia rodar ainda outros empréstimos como atleta do Vasco e Ficar com dinheiro. Ficar com a grana. Então, assim, não era algo só futebolístico, né? Não, mas algo também mental. A tua cabeça não sabe? tava legal. Não tava legal e eu preferi correr atrás da minha felicidade do que do meu sonho. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita dessa moral, se inscreve aí no canal. Novos episódios vão ao ar entre 1 e 2 vezes por semana e os cortes estão aqui no canal todos os dias. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Dá essa moral, se inscreva aí no canal e até o próximo episódio ou próximo corte.